Desde a minha pré-adolescência, frequentadora assídua dos lindos filmes americanos que aqui eram exibidos, eu sonhava em ir para Hollywood representar as histórias que assistia. Claro que isso era uma fantasia juvenil jamais comentada com a família. Mas o desafio de viver novas vidas, como faziam as atrizes que eu via dos filmes da Metro, nunca terminaram. Um dia, eu li no jornal de grande circulação a notícia de um concurso lançado por famosa e respeitada companhia teatral carioca. Procuravam uma nova atriz para o papel título de uma peça nacional que contava a vida de uma guerreira, de uma mulher do povo que se transformou por amor na brilhante companheira do italiano Giuseppe Garibaldi. Eu fiquei empolgada com a ideia de poder representar a vida da heroína catarinense que eu tinha aprendido a admirar nas aulas de história do Colégio Pedro II, onde eu terminava o ginásio. Eu tinha um pouco menos do que a idade mínima exigida como pré-requisito, mas como eu era alta, naquele tempo eu era alta, 1,65 m era alto, me inscrevi sem levantar suspeitas. Passei da primeira seleção, mas não ganhei o papel na seleção final por ser muito jovem para viver a heroína no terceiro ato da peça. Porém, a minha estreia teatral oficial viria pouco tempo depois com o protagonista da peça Irene, de Pedro Bloch, que inauguraria os espetáculos às segundas-feiras daquela companhia teatral. Era a história de uma adolescente como eu era então, e agradou tanto que na semana seguinte passou a seguir o horário normal, a carreira oficial. Foi assim o meu começo artístico da companhia teatral Dulcino e Odilon. Com Irene, viajei para a Europa pela primeira vez aos 16 anos de idade, tutelada por Dulcina de Moraes. O sucesso da estreia me abriu as portas da carreira artística, onde trabalhei ininterruptamente desde então. O teatro foi a minha primeira e grande universidade, e continua sendo. O teatro é um local onde aprendi a enfrentar todas as formas de preconceito e onde aprendo a cada dia mais e mais sobre a solidariedade, sobre as emoções humanas, sobre nós mesmos, sobre a profissão, sobre a alegria de brincar a sério e sobre as várias vidas que somos capazes de criar e viver, arrancando-as tecnicamente de dentro de nossas próprias emoções. A alegria de frequentar esse novo mundo mágico que me acolheu com tanto carinho e respeito certamente me ajudou a enfrentar as oposições familiares, os medos e as angústias adquiridas em relação ao futuro, mesmo estando à distância do conflito mundial iniciado em 1939. O teatro, com seu lúdico fazer artístico, permitiu que eu me sentisse totalmente abrigada e protegida pela fantasia do faz de conta da cena teatral. Aprendi a superar, pouco a pouco, os medos do futuro pós-guerra, os preconceitos existentes em relação à carreira, onde eu me incluíra com tanta dedicação e entusiasmo. Aos poucos, fui percebendo o poder da criação artística, o poder do riso, da gargalhada gostosa que irrompe da plateia quando o que é dito é surpreendentemente inesperado, natural e verdadeiro. Fui compreendendo o valor social do teatro, o significado das lágrimas como parte importante da aventura humana e o poder das grandes gargalhadas que explodem diante de situações inesperadas que revelam até mesmo valores sociais que a censura moral daquele momento pretendia esconder. De uma certa forma, fui percebendo que o teatro dá voz ao que está oculto das relações humanas. O teatro muitas vezes revela de forma lúdica a necessidade de se repensar nosso forte desejo de mudança. O teatro, através da representação artística,
É uma poderosa força de transformação social e educacional ao longo do tempo. Fazer teatro é viver um sonho, é comungar uma ilusão consentida entre o ator e a plateia. Durante muitos anos, o figurino das atrizes e dos atores era uma obrigação que cada ator deveria ter. As companhias teatrais e mais tarde as estações de TV somente eram responsáveis pelos figurinos de época. Todos alugavam o que fosse necessário numa casa especializada chamada Mundo Teatral. A TV Globo foi a primeira estação a fornecer os figurinos usados por atores e atrizes nos espetáculos televisionados. Para poder enfrentar as despesas extras de cada novo espetáculo, corremos atrás de outras possibilidades artísticas. E o radioteatro foi uma dessas possibilidades, assim como foi a dublagem dos filmes estrangeiros e a aventura televisiva iniciada no Rio de Janeiro em 1951. O cinema engatinhava, mas além de ter sido nosso primeiro foco de admiração e interesse artístico, nos ofereceu o aprendizado dessa nova linguagem, muito mais calma do que a TV, e a possibilidade de algum reforço financeiro. Éramos profissionais, exercendo com alegria nosso ofício, mas não foi fácil. Batalhamos muito para sobreviver. No início da minha vida artística, eu falo dos anos 49, final de 49, 51, indiscutivelmente a Cinelândia e seu entorno eram o polo cultural do Rio de Janeiro. A qualquer hora do dia e da noite, em especial à noite, aquele pedaço festivo das artes brasileiras era frequentado pela nata social e intelectual da cidade. Ir ao teatro era um elegante motivo para sairmos, sermos vistos e, quem sabe, até encontrarmos velhos conhecidos. Havia público para as 9 sessões que as companhias teatrais realizavam semanalmente. Era na Cinelândia adjacências que ficavam as grandes companhias de teatro de comédia e os elegantíssimos cinemas do centro da cidade. Na Praça Floriano havia o Teatro Glória, onde se exibia a companhia Jaime Costa, com a linda e talentosa Heloísa Helena como primeira atriz. Na elegantíssima Rua Alcino Guanabara da época, ficava o Teatro Regina, mais tarde chamado Teatro Dulcina, que a companhia Dulcina e Odilon comprou. Na Rua Álvaro Alvim estava o Teatro Rival, onde se apresentava a companhia Alda Garrido e posteriormente a companhia da atriz Emê. Na Rua Senador Dantas ficava o Teatro Serrador, com a companhia Eva Todor. De frente para a Praça Floriano, erguia-se o nosso belíssimo e imponente Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No sentido oposto, o Cine Odeon, que também está lá até hoje. A Cinelândia tem como entorno o passeio público de um lado e a Rua do Passeio do outro. Na Rua do Passeio havia o Magazine Mesbla, uma sortida loja de departamentos de vários andares, com um grande relógio na torre do edifício, marcando com precisão, até hoje, as horas da cidade. O Mesbla possui um requintado restaurante e um belo teatro no último andar do prédio. Na mesma rua ficavam os cinemas Palácio, Metro Passeio, o Cine Paté, cujo projeto e construção foi realizado pelo arquiteto Ferruccio Brasini, meu sogro anos depois. A Escola de Música e o Automóvel Clube. Um pouco afastado da Cinelândia e em frente ao conhecido espaço chamado Galeria Cruzeiro, havia um luxuoso Palace Hotel, que possuía como complemento cultural o lindíssimo Teatro Fênix, na Rua Almirante Barroso, chamado até 1922 de Rua Barão de São Gonçalo. Aliás, até 1912, a Avenida Rio Branco era chamada de Avenida Central.
No palco do Teatro Fênix se apresentaram grandes companhias teatrais, entre elas a das atrizes Bibi Ferreira, Henriette Morinot, Itália Fausta, com o jovem casal de atores Maria Della Costa e Sandro Polonio, Os Artistas do Povo, em 48, companhia teatral dirigida por Mário Brazini, e da qual faziam parte os atores Wanda Lacerda, Milton Carneiro, Maria Luísa, Alberto Pérez e Iris Delmar. Foi no Teatro Fênix que o embaixador Pascoal Carlos Magno estreou o seu Teatro do Estudante do Brasil, montando 2 espetáculos do brilhante escritor inglês William Shakespeare, Romeu e Julieta, com Maria Fernanda e depois com Sônia Oiticica, como Julieta, e Paulo Porto e depois Narto Lanza como Romeu, sob a direção de Itália Fausta. A seguir, o Teatro do Estudante do Brasil encenou Hamlet com o jovem Sérgio Cardoso no papel título. O Teatro do Estudante marcou época e deixou uma safra de atores que enriqueceram a cultura nacional. Além do Fênix, havia nas proximidades da Cinelândia o Teatro Ginástico. Esse grande teatro, que pertence ao Clube Ginástico Português, muitas vezes cedeu seu belo palco nas décadas de 40 e 50 para que ali se apresentassem, nos finais de semana, produções escolares e universitárias. No Largo da Carioca, havia o único ponto dos bondes do centro da cidade que seguia para a Zona Sul. Como o teto do espaço, onde o público ficava aguardando a chegada do transporte, era coberto por uma grande laje que os protegeria do mau tempo, o local foi apelidado de Tabuleiro da Baiana. Era por dentro da Galeria Cruzeiro que passava a linha de bondes que seguia para o Jardim Botânico e que pertencia à Companhia Ferro Carril. Naquele local, onde os passageiros aguardavam a chegada do transporte, havia movimentado ponto de encontro frequentado por intelectuais, jornalistas, artistas e pelo público em geral. Na Galeria Cruzeiro havia mini livrarias, banca de jornais, cafés da época, caldo de cana, pastéis e singelos quitutes da grande aceitação popular na época. Em seu lugar hoje ergue-se o grande prédio da Caixa Econômica Federal. Infelizmente, o elegantíssimo Palace Hotel, situado em frente à Galeria Cruzeiro, na Avenida Rio Branco, não resistiu à pressão dos empreiteiros e foi posto abaixo em 1958, junto com seu complemento cultural, o Teatro Fênix. Hoje, naquele local, em vez de um teatro, existe uma grande rede de produtos farmacêuticos. Mais afastado da Cinelândia, no térreo do edifício onde funciona a Embaixada Francesa, foi inaugurado no início dos anos 50 o Teatro Maison de France. Em 1945, como fruto do trabalho exaustivo do ator, jornalista e diretor Abdias Nascimento, estreou o Teatro Experimental do Negro, no Teatro Municipal. O impacto da abordagem social sobre a questão negra, aliada à mudança da capital da República para Brasília em 60, o golpe militar de 64 e a forte reação negativa e preconceituosa do público não negro, praticamente obrigou o Teatro Experimental do Negro a encerrar suas atividades em 1968. Na Praça Tiradentes ficavam os teatros mais populares, mais alegres e mais acessíveis ao bolso do trabalhador. Nos teatros da Praça Tiradentes eram encenadas antigas operetas e singelos espetáculos de variedades. Houve tempo em que a Praça Tiradentes era o local onde os atores e os músicos desempregados se reuniam à espera de algum convite para trabalhar. Era o ponto de encontro para trabalhar. 2 das mais antigas casas de espetáculo do Rio Antigo localizam-se no entorno da Praça Tiradentes. São o Teatro Carlos Gomes e o Teatro João Caetano. O Teatro João Caetano marca o local onde existiu o primeiro teatro construído na nova metrópole, que recebeu o nome de Real Teatro São João.
em homenagem ao futuro Dom João VI. Aliás, não podemos esquecer que foi o príncipe regente Dom João que elevou o Brasil colônia à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. O Teatro São João foi muito frequentado pela nascente sociedade brasileira e foi refeito inúmeras vezes após terríveis incêndios. No final do século XIX, o Teatro João Caetano recebeu dois dos maiores nomes das artes mundiais, Sarah Bernard e Eleonora Duse. No mezanino desse teatro, encontra-se aberta ao público uma bela exposição com a história pictórica e fotográfica daquela casa. Em tamanho natural estão as fotos de personalidades artísticas que ali se apresentaram, como Eleonora Duse, Sarah Bernard, João Caetano, Bibi Ferreira. E, para minha alegria e honra, uma foto minha, em tamanho natural, como Irma Laduce, personagem do musical que interpretei naquela histórica casa de espetáculos. Do outro lado da praça, mais ou menos em frente ao João Caetano, havia o elegante Cine Teatro São José, onde, anos depois, aconteceu o disputado concurso dos mais belos travestis e os concorridíssimos bailes gay no carnaval. Mais adiante, na esquina da Praça Tiradentes, com uma pequena rua sem saída, na época chamada Rua Dom Pedro, ficavam mais dois teatros, o Carlos Gomes e o Teatro Recreio. O Carlos Gomes continua na mesma esquina até hoje, e no final dessa pequena rua, na época sem saída, ficava o Teatro Recreio. Durante anos, o Teatro Recreio, administrado pelo pai e pelo irmão mais velho de Walter Pinto, somente apresentava ao público operetas e incipientes revistas brasileiras. Porém, quando Walter Pinto assumiu a direção do teatro, transformou completamente os espetáculos que ali passaram a se apresentar. Walter Pinto, a partir dos anos 40 e 50, produziu luxuosíssimos musicais que, dizem, se assemelhavam aos melhores musicais realizados na Europa. Walter Pinto foi um pioneiro. Tinha visão empresarial moderna de produção artística e de marketing. A divulgação e a originalidade dos títulos de suas revistas marcou época. Essa originalidade, essa propaganda, por exemplo, considero genial. O título era assim: você não precisa ir a Paris. Paris vem até você nos espetáculos de Walter Pinto. E era verdade. O público saía fascinado com os cenários, os esquetes cômicos ditos por comediantes amados. Saía encantado com a riqueza dos figurinos, com as cascatas cenográficas e a nudez de lindas mulheres em determinadas passagens do espetáculo. Walter contratava beldades do Folies Bergère, de Paris, famosas e belas vedetes argentinas do Teatro Colón e modelos de várias nacionalidades para participar de suas monumentais revistas. O Teatro Recreio daquela época significava mulheres lindas, modelos ou girls seminuas, luxo, humor inteligente, crítica jocosa da política de então e muita criatividade na execução dos cenários e dos efeitos cênicos inovadores das produções. Com Walter Pinto, trabalharam famosas vedetes brasileiras, entre elas Mara Rúbia, Araci Cortes, Dercy Gonçalves, Rose Rondelli, Iris Bruzi, com quem Walter casou, Zaquia Jorge, Saluque Rentini e grandes comediantes como Manuel Vieira, Oscarito, Grande Otelo, Mesquitinha, entre outros. Teatrólogos famosos como Luiz Peixoto, Geisa Bosco e Luiz Iglesias e músicos gabaritados preparavam o roteiro, textos e músicas para os espetáculos, sempre com a participação, aprovação e presença constante de Walter Pinto. Os títulos das revistas eram por si só um convite irrecusável. Eram repletos de duplo sentido,
com estranhos neologismos que atiçavam a curiosidade dos aficionados ao gênero. Títulos eufônicos que não queriam dizer nada e que podiam dizer tudo, dependendo de quem os lia. Como, por exemplo, Eu quero sassaricar, tem bububu no bobobó, e deu churupito, e é chique-chique no pichochó. Infelizmente, o tradicional teatro recreio foi mais um dos teatros demolidos para obras que não resultaram culturalmente em nada. O tradicional e imenso Teatro República, situado na Avenida Gomes Freire e também no centro da cidade, foi demolido em parte para abrigar a TV Educativa, hoje TV Cultura, pertencente ao governo federal. Com a mudança da capital da República para Brasília, em 1960, com o início da indústria automobilística nacional, o aumento do número de canais de TV, o investimento em bens imóveis provocados pela especulação imobiliária e a falta de segurança pública nas ruas esvaziadas, diminuiu muito a frequência do público aos teatros e cinemas no centro da cidade. E Copacabana passou a ser o coração cultural e artístico da Zona Sul. Pouco a pouco, a Cinelândia começou a viver um lento, mas implacável abandono. E Copacabana passou a ser o coração comercial, cultural e artístico da cidade. Foram construídos os mini-teatros, chamados teatros de bolso, para a nova forma de viver dos cidadãos cariocas. Ao mesmo tempo, o novo veículo de comunicação, a TV Tupi, Canal 6, prosseguia seu caminho iniciado no quarto andar da Avenida Venezuela 43, sede das rádios Tupi-Tamoio. A grande aventura televisiva teve início no Brasil, na América Latina, no Rio de Janeiro e também na minha vida em 1950-51. A TV Tupi Paulista, Canal 3, foi inaugurada em setembro de 50 e a TV Tupi Carioca, Canal 6, no dia 20 de janeiro de 1951. A TV Tupi, Canal 6, Carioca, foi inaugurada com a presença e a linda voz do ex-ator cinematográfico e cantor José Mujica, agora religioso Frei José Mujica. Ali, entre trancos e barrancos, fomos descobrindo os novos caminhos que surgiam e novas formas de atuação diante daquelas máquinas sobre rodinhas, cheias de lentes que mudavam de lugar, de grandes cabos com microfones, diante das quais nossa imagem e voz seguiriam para as residências que possuíssem os caros aparelhos de TV da época. E como era o quarto andar do prédio onde a TV Tupi do Rio de Janeiro começou seus trabalhos, sob a direção técnica de Mário Provenzano? A TV, no começo, era uma organizada, entre aspas, improvisação. O edifício foi preparado para o funcionamento do rádio, não da televisão. Não havia espaço para os ensaios, não havia sala para os atores. Ensaiávamos no próprio estúdio com os cameramen assistindo às marcações dos programas que faríamos daí a poucas horas. No começo a batalha foi muito difícil. Tivemos que aprender sozinhos a falar uma linguagem desconhecida e nos tornar mestres de nós mesmos. Aprendemos a controlar o tempo para poder fazer TV nos horários em que as sessões teatrais ainda não tinham iniciado. Defendíamos com unhas e dentes o cachê que receberíamos por nosso trabalho na TV e que era absolutamente necessário à nossa sobrevivência. Enfrentamos o desafio que a própria vida nos apresentava, sem jamais abandonar os sonhos de uma bela carreira e de um trabalho cada dia mais bem realizado. Diferente do teatro, fomos aprendendo aos poucos a não falar muito alto e a diminuir nossas expressões faciais, porque o microfone e as lentes eram os olhos e os ouvidos do telespectador. Nossa memória foi desafiada e ficou pronta para decorar quilômetros de texto da programação que era ao vivo e em preto e branco.
O videotape chegou muitos anos depois, e por isso só possuímos fotos de alguns programas realizados. Quando a aventura televisiva teve início, sua aceitação não foi imediata, foi uma conquista lenta. Durante muitos anos, a televisão era tratada como uma arte menor. Porém, com o surgimento de novas emissoras, TV Rio, TV Continental, TV Excelsior, com a audiência e os salários aumentando dia a dia, muitos desses conceitos foram se alterando pouco a pouco. Com o correr do tempo, a classe artística passou a ser vista com bons olhos, e o trabalho teatral e televisivo recebeu as bênçãos e aprovação familiar. E isso propiciou a diminuição do preconceito e a proliferação de cursos de teatro. Surgiram assim muito bem preparados, novos, interessantes atores. E o espaço cultural foi se ampliando. Antes da TV virar sucesso, o rádio era a grande mídia popular. Os cantores e cantoras estavam no auge de suas carreiras e as novelas de rádio, interpretadas por excelentes atores de vozes encantadoras, eram a coqueluche brasileira. Os radioatores das novelas transmitidas pelas rádios Tupi e Nacional do Rio de Janeiro eram alvo de uma fanática adoração. As vozes de dois radioatores chamados Paulo eram as preferidas das noveleiras da época. Uma era do ator de teatro e galã da Rádio Tupi, chamado Paulo Porto, o Romeu da tragédia encenada pelo Teatro Estudante no Brasil, e que brilhou também no cinema nacional. O Paulo da Rádio Nacional chamava-se Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, Mário Lago, Chico Anísio, Ioná Magalhães, Maurício Sherman conseguiram manter-se presentes nessa admiração e respeito até os dias de hoje, graças às suas atuações na mais nova das emissoras que se instalou do Rio de Janeiro, a TV Globo, Canal 4, projeto vitorioso do jornalista Roberto Marinho. Infelizmente, os vários e vitoriosos trabalhos que realizei nos anos de contrato mantidos com a TV Globo, entre eles a novela O Rei dos Ciganos, A Rainha Louca, Sangue e Areia, Passo dos Ventos, A Última Valsa, escritos por Moisés Veltman, Janete Claire e Glória Magadã, foram queimados durante os incêndios que atingiram a emissora. Infelizmente, essa queima geral acabou com o meu trabalho todo realizado naquela emissora. E como as pessoas não têm o hábito da pesquisa, eles não sabem que a televisão começou muito antes da TV Globo entrar no ar. E que o meu trabalho começou em 1951, 52, conforme já avisei e já contei neste trabalho. Então, para muita gente, eu nunca existi. Meu trabalho nunca existiu. Porque as pessoas que assistiram às novelas que foram queimadas já estão velhinhos, já estão de idade. Só quem tem 60 anos ainda lembra do meu trabalho na televisão. Pô, eu não podia deixar de falar isso, porque eu estou viva. Estou queimada por fora, queimaram por fora, mas por dentro eu estou absolutamente inteira. Bom, indiscutivelmente, o sucesso da mídia televisiva melhorou a vida econômica dos atores que se adaptaram a elas. Das 6 emissoras da TV que abriram suas portas no Rio de Janeiro, apenas 2 permanecem no ar e, especialmente, a TV Globo continua investindo em novos e moderníssimos estúdios, o jornalismo antenado e conquistando prêmios internacionais por sua programação irretocável. Hoje, a maioria dos jovens atores sonham com a aparição na televisão, e na Globo, de preferência. Indiscutivelmente, é ela que dá maior visibilidade ao trabalho artístico. Estar na mídia é absolutamente necessário para que o trabalho continue. Para sobreviver ao caos,
Os contratos teatrais foram substituídos por participações e as companhias teatrais fixas foram desaparecendo junto com a diminuição das sessões teatrais. Em vez de 9 sessões, passamos a trabalhar em apenas 3 sessões por semana, ou uma ou 2 no máximo. Grandes e históricos teatros, onde estávamos acostumados a atuar, foram demolidos sem que nossos atordoados apelos contra essas demolições fossem ouvidos. Perdemos o Teatro Fênix, o Glória, o Trianon, o Mesbla, o Glaucio Rocha, o Teatro República, o Teatro Recreio e até o Vila Lobos, destruído em parte por um incêndio, aguarda sua restauração há vários anos. No Flamengo, perdemos o Teatro da Galeria e o Teatro Carioca, ambos na Rua Senador Vergueiro. Em Ipanema, perdemos o Teatro Santa Rosa, na Rua Visconde Pirajá, e o Teatrinho de Bolso, na Praça General Osório. 12 teatros, 12 casas de espetáculos destruídas. E centenas de profissionais, cenógrafos, contrarregras, iluminadores, sonoplastas, maquinistas, figurinistas, costureiras, alfaiates, bilheteiras e muitos outros necessários esporadicamente, suporte técnico inquestionável e imprescindível ao que é apresentado ao público presente, sem o direito e a possibilidade de exercer seu ofício. 20 anos após o início do século XXI, isto é, 70 anos depois da enorme adaptação que tivemos que fazer para poder alcançar e dominar o iniciante espaço televisivo, a pandemia que invadiu o mundo nos mergulhou nessa nova e voraz forma de comunicação para que nosso ofício possa prosseguir, a internet. Precisamos nos adaptar rapidamente e aprender a utilizar com competência as novas ferramentas que têm a capacidade de se modificar a cada momento. As distâncias físicas desapareceram. Passamos a fazer parte de uma poderosa rede de 1000 pontos e possibilidades cibernéticas internacionais. Não resta dúvida. Temos que nos reinventar agora no cyberespaço. Isso é fundamental para que o exercício criativo e a proposta socioeducativa dos espetáculos teatrais não deixe de existir. Com muito orgulho, gosto de afirmar que comecei minha carreira artística no mesmo ano em que a televisão foi instalada no Brasil e no Rio de Janeiro. Gosto de dizer com certo orgulho que faço parte da gente do teatro de comédia, da gente do rádio, do teatro de revista, e que somos os pioneiros que construíram os alicerces da televisão brasileira. Acompanhamos e construímos a história desse veículo novo e totalmente desconhecido na época. Participamos de todas as fases do desenvolvimento da TV, desde as transmissões ao vivo, em estúdios improvisados e quentíssimos, até o advento do videotape e do HD, High Definition. Com a velocidade da tecnologia e da informática, e é a nossa intenção vivermos lúcidos por muito tempo, quem sabe chegaremos a participar da implantação das transmissões televisivas em 3D. O famoso cronista Sérgio Porto, que se assinava Stanislau Ponte Preta, chamava a televisão de máquina de fazer doido. Imagino o que diria hoje, diante da internet e do cyberespaço. É injusto que não nos lembremos dos atores e atrizes oriundos do radioteatro, do teatro de revista, do teatro de comédia, que nos brindaram durante anos com seu talento, dedicação, solidariedade e carisma, com quem tanto aprendi no meu início televisivo. Meus agradecimentos, portanto, a Chanca de Garcia, Olavo de Barros, Mário Provenzano, Heloísa Helena, Mário Brazini, Sadi Cabral, Lourdes Maier, Paulo Porto, Armando Nascimento,
Norma de Andrade, Jaci Campos, Naíra Morim, Alberto Pérez, Renata Fronze, Bob Just, Virginia Lane, Vitor Berbara, Samaritana Santos, Ribeiro Fortes, Norca Schmidt, Antônia Marzulo, Alcino Diniz, Maurício Sherman e tantos outros queridos colegas para sempre guardados no meu coração.